Olá, na entrevista vamos falar sobre segurança digital e dar dicas para não ser vítima de crimes na internet. Recebo o investigador de polícia e especialista em segurança da informação, Michel Neves. Fique conosco, a entrevista começa agora. Michel, bem-vindo. Queria que você falasse, você é investigador de polícia há quanto tempo e o que te chamou a atenção para fazer essa especialização? Na verdade, eu sou investigador de polícia desde 2006, temos aí mais de 10 anos de polícia, né? Desde criança eu gosto de computador, até brincava com a minha mãe, ia num lugar, o computador não era acessível, né? Mãe, olha quanto computador parado nos bancos, né? E ninguém usando, isso é desperdício, então sempre gostei. Me formei nessa área, acabei me especializando também depois que entrei na polícia, até por interesse. Mas desde que entrei na polícia eu venho prestando assessoria nessa área de segurança da informação, então temos aí em torno de 12 anos já de experiência. E essa especialização, então? Exatamente, essa especialização veio a oportunidade em 2012, né? Onde eu fiz a especialização. E a gente sempre está aprendendo, né? É uma área que sempre está sendo inovada, os criminosos eles sempre estão renovando os seus conhecimentos e também as suas formas de ataque. Hoje nós temos uma legislação que abrange praticamente todas as possibilidades aí, salvo um caso ou outro. Então hoje fica mais fácil de trabalhar também, que a legislação favorece isso. E o Brasil sofre muitos ataques virtuais, Michel? No Brasil temos um índice bem alto aí, a CERT-BR, por exemplo, registrou em 2018, só pelas denúncias que ela recebe, mais de 600 mil ataques em nível de Brasil, né? Esses ataques eles vêm não só do Brasil, mas de outros lugares no mundo. Coreia do Norte, Estados Unidos, né? Principalmente Estados Unidos, terceiro lugar Coreia do Norte. E a maior parte deles aqui de dentro mesmo, dos que são reportados para a CERT-BR. Hoje também o mundo está totalmente informatizado, então isso acaba propiciando. A gente tem a gente tem gerações bem distintas também vivendo juntas hoje, né? Tem uma população que ela vem de uma geração totalmente desinformatizada, porque a informática é dos últimos 20 anos, esse boom. Tem a população hoje da média idade que já tem um contato razoável e o jovem que já nasce com o celular na mão. Então, assim, isso acaba gerando facilidades para os criminosos, dependendo da faixa etária que ele tenta trabalhar. E a polícia está trabalhando nesse embate, né? E quando a gente fala em internet, é tanto o computador como o aparelho celular, que está tudo na palma da mão, né? Exatamente. É importante as pessoas terem em mente que o celular hoje não é mais um aparelho telefônico, né? Ele é a gente não fala só smartphone, ele é um computador, ele tem processador, tem memória RAM, tem dispositivo de entrada, saída, a entrada na tela é o touch, a saída é a própria tela, né? E assim, como ele navega na internet, ele fica mais tempo conectado do que ligando, então na verdade você tem um microcomputador que tem a opção de telefonia, digamos assim. E uma coisa interessante é que hoje nós já chegamos no Brasil, o número de celulares hoje no Brasil é mais que o dobro do número de pessoas. Então a gente tem mais que o dobro da população em número de aparelhos telefônicos. E de toda a faixa etária, né? Tem um aparelho ali à mão, né? Exatamente. E aí a gente vem as ferramentas que vem agregando com isso, né? Por exemplo, hoje em dia você não consegue pensar um celular sem um WhatsApp. Praticamente todo aparelho celular, a pessoa pega, a primeira coisa que ela faz é instalar o WhatsApp e a velha guarda ainda fica com o Facebook, né? Eu vejo que o Facebook é uma rede está ficando mais conservadora. E o Instagram também são ferramentas aí que praticamente estão instaladas em todos os aparelhos telefônicos. E tudo ali, acesso na palma da mão, e inclusive assim, não só para a rede de comunicação, Michel, mas a gente resolve questões bancárias ali também, né? Que tem que ter um cuidado em relação às senhas, por exemplo. Exatamente. O cuidado, eu acredito que todo cuidado começa com a senha. Então, assim, as pessoas antigas tinham o costume de usar a data de aniversário, né? Até porque antes a senha não era rastreável. Você chegava num banco, digitava a senha, era só ali na hora de digitar. Então ficava na memória. Hoje em dia é diferente. Hoje em dia, tudo que você digita gera algum tipo de rastro na internet. Se estiver infectado o seu aparelho, ele pode estar copiando o que você digita no teclado. Então, as pessoas elas têm que tomar cuidado com a elaboração de senha e como elas usam que recursos elas estão usando para autenticar essa senha. Então, assim, se for começar a falar em cuidado, primeira coisa, tentar ter 3 senhas, pelo menos,
e que as senhas não remetam à data de aniversário, nome de cachorro, porque essas informações estão no seu Facebook e no WhatsApp. E a primeira coisa que um hacker faz quando quer tentar invadir alguma conta é estudar o perfil de uma pessoa e fazer um ataque de dicionário, que a gente chama, que é separar palavras, gostos. Tem, inclusive, ferramentas em Linux e em outros sistemas operacionais que a própria ferramenta ela mescla essas palavras tentando fazer combinação de senha. E em torno de 30% das tentativas dão certo de acesso com essa mesclagem de palavras e datas, né? Então, porque eles estudam justamente, né, o perfil da vítima ali. A gente chama hoje de uma coisa que o mercado de marketing usa muito, o jornalismo um pouco. A gente chama isso de engenharia social, né? O estudo do comportamento humano, a tentativa de identificar algum padrão e manipular esse padrão para que te traga algum benefício. O Brasil é amparado por leis, né, de crimes de internet, de crimes virtuais. Hoje nós temos a Lei Carolina Dickmann, que vem de 2012. Nós temos aí o Marco Civil da Internet, o Marco Regulatório do Marco Civil da Internet, né, que vem em 2016. A gente tem algumas leis isoladas, por exemplo, em 98 a gente tem a Lei de Software, que fala de pirataria, foi a primeira lei, digamos assim, de informática. Então a gente, em termos de crimes, né, tem crimes que eles não são próprios de internet, eles são crimes, por exemplo, estelionato, furto, que já eram praticados normalmente no meio comum, só que viram na internet um outro meio para ser praticado, então já eram previstos pelo Código Penal. Então a gente pode dizer que o Brasil ele é bem amparado por lei em termos de cybercrimes. E quais são os crimes mais comuns aí, crimes virtuais? A gente tem bastante crimes de estelionato, crimes contra a honra, né? Hoje está se aumentando muito a questão de quantidade de crimes que envolve dinheiro, que tenta trazer algum benefício financeiro para o criminoso. E hoje não é mais só hacker que pratica. Às vezes tem um dedinho do hacker para ajudar alguma coisa, mas você acha muita ferramenta pronta na internet. E como a gente tem um serviço de mensagem muito dinâmico hoje, a gente tem o WhatsApp, a gente estava conversando com o SMS, né, agora há pouco, que ainda está em voga. Então você tem alguns serviços que te possibilitam elaborar alguns golpes, por exemplo, o sequestro de WhatsApp, né? Então a pessoa ela vai lá e chegou o celular, cadastrou a conta do WhatsApp dela, tá tranquilo. Os criminosos eles estão conseguindo clonar o chip do celular, fazer em outro aparelho, né? Daí a hora que você clona, você entra com o WhatsApp, ele pede o seu número telefônico e nesse número novo você consegue cadastrar o número novo. Como a pessoa ela não ativou, normalmente esse golpe acontece com quem não ativou a verificação de 2 etapas. Você vai em segurança no WhatsApp, clica lá ativar a verificação de 2 etapas e vai cadastrar uma segunda senha, um PIN. Então, além de autenticar pela linha, ainda teria uma senha para poder ativar. Essa já é uma dica, né, É uma Michel? dica, então façam isso, né? Entra na parte de segurança, né? E daí o que acontece? Essa questão do PIN é interessante, a pessoa ela entrou no WhatsApp, cadastra o PIN. Esses golpes de clonagem normalmente acontecem com quem não cadastrou o PIN. Daí o que acontece? Ele clona o WhatsApp, aí ele cadastra o PIN e a pessoa não consegue mais recuperar a conta do WhatsApp dela antiga. E ele sai mandando mensagem para as pessoas que ela conhece, criando uma situação de um acidente que envolveu alguma coisa e pedindo ajuda financeira. E normalmente ele não pede ajuda grande, de 10 mil, 20 mil. É coisa prática que qualquer um pode sacar e dar. Olha, eu estou precisando de 100 reais, 200 reais, aconteceu um acidente aqui na estrada, alguma coisa assim. E vamos por 10, 20 pessoas dando 200 reais. Vai arrecadando, você já tem 4 mil reais em coisa de um dia de trabalho. Daí você depois destrói o chip, cancela a conta da pessoa. Né? A chance de pegar, existe como pegar, só que a chance de você recuperar esse dinheiro é muito pequena. Para não ser vítima, tem muitos tipos de crimes, né? Tem mais golpes por aí. Exatamente, você tem os golpes que visam algum recurso. Hoje, praticamente todos os golpes, em algum momento, eles vão visar a parte financeira, né? Mas tem várias técnicas aí, tem os crimes de estelionato. Os crimes mais batidos são os de venda de produtos na internet. Então, por exemplo, você tem algumas páginas como... Tem sites que são confiáveis, que é o OLX, Mercado Livre, mas às vezes as pessoas que estão negociando por ele não são. Então não é o site que é falso, no caso do OLX, Mercado Livre e outros como esse. Um exemplo, por exemplo, você encontra muito produto roubado, às vezes sendo vendido no OLX. Não é culpa do OLX, é a pessoa que está vendendo, que produto furtado, né? Você tem, esses são os mais tradicionais, a gente tem alguns um pouquinho mais diferentes, que são os que tentam a invasão do computador, o sequestro de dados, que a gente chama de ransomware. Né? Esses crimes, a pessoa ela tenta invadir o computador do alvo de alguma maneira, e quando ela invade o computador, ela começa a analisar os dados que são importantes, principalmente de empresas.
E ele vai lá, a hora que ele vê que é importante a utilização daquele dado, por exemplo, uma folha de pagamento, todo mês 10 é bom fechar, todo dia 10, por exemplo, é importante fechar, ou é importante fechar até o dia 30 para pagar dia 5. Então, quando vai fechar, ele vai lá e trava para tornar caótica a situação da empresa. E ele trava com uma camada de criptografia. Você não consegue quebrar a criptografia. E ele pede o sequestro dos dados por uma senha. Daí você tem crimes também que são um pouquinho mais elaborados, mas eles têm um potencial, às vezes, um pouco maior financeiro, que são os crimes de sextortion e love extortion, que é extortion de extorsão em inglês, né? Então seria assim, já tem alguns casos aqui no estado, era muito comum com mulheres e mudaram a forma para homem. No caso de mulheres... Eles criam um perfil falso? Exatamente. No caso de mulheres, né? O love extortion, eles tentam pegar mulheres assim, mães solteiras, que já tem na faixa dos 40 anos mais ou menos, que sabe que tem a responsabilidade da criação do filho, né? E eles tentam estudar o perfil primeiro, ver o que gosta, criam um perfil falso, normalmente de uma pessoa bem-sucedida, dizendo que está solteira também. E aí ele faz se a pessoa é religiosa, diz que pediu para Deus iluminar e por acaso achou o perfil dela, porque no perfil já vê se ela frequenta igreja ou não, se é religiosa, ou se tem outra profissão, tenta usar disso. E começa a conversar desinteressadamente, né? Tem alguns casos até que a pessoa ela finge ser de outro país, falando inglês, porque daí a pessoa perde tempo concentrada tentando traduzir e não analisa o contexto do golpe. E aí, no momento oportuno, ele vai criar uma situação que pede dinheiro. Por exemplo, olha, eu decidi morar com você, estou encerrando minha carreira aqui Teve um caso que a gente entendeu que era um profissional da Força Aérea Norte-Americana e ele estava mandou rescisão contratual numa máquina de datilografar o texto, mandou cópia para ela do valor que ele ia pegar de acerto, que dava em torno de $300 mil. E só que ele falou que ele esqueceu de fazer o manejo do dinheiro na hora de mandar para ela, né? Mostra o comprovante de envio lá com valor declarado e pede para a pessoa depositar só o valor da taxa de envio, e normalmente é um percentual em cima desse valor. A pessoa cresce o olho no dinheiro, mas também está envolvida emocionalmente, no caso de mulher, né? Teve caso antigo já que a mulher tinha perdido em torno de R$30 mil. Se envolvendo virtualmente. E ele pediu dinheiro por 3 vezes. Teve um caso recente que o cara ele utilizou uma foto de um general do exército norte-americano falecido, né? E a senhora ela tinha já 50 anos, ela acreditou e quando ela procurou a gente, ela estava tentando se convencer que aquilo não era um golpe, porque ela estava apaixonada. No caso do homem já é diferente, né? A mulher é mais essa parte emotiva, no homem a gente tem a questão mais sexual, então é mais pelo sexo. Então a pessoa ela entra, aconteceu por exemplo com um professor de direito, ela adicionou alguns amigos, amigo adiciona à toa, então gente, não adicione em qualquer um, né? O amigo do amigo? Exatamente, então assim, essa pessoa que queria aplicar o golpe, ela sai adicionando os amigos, em torno de 10 a 20% dos amigos de qualquer pessoa adiciona sem conhecer. E falou, olha, foi fulano de tal que me indicou, como é professor, tem um perfil um pouco mais aberto, né? Eu queria tirar uma dúvida sobre a matéria tal, que eu estou fazendo um trabalho para a escola. E aí, do primeiro dia, evoluiu para uma conversa mais íntima, porque eu uso uma foto de uma mulher bonita. A gente, rastreando a foto, descobriu que era de uma modelo húngara, foi usada só como exemplo, né? Não é que a modelo é... E daí, no terceiro dia, ela começou a entrar em assuntos sexuais e mandou uma foto dela brincando sozinha. Para não ficar vulgar, né? A gente vamos falar assim, brincando sozinha. E ela pediu para que ele mandasse um vídeo dele brincando sozinho também. E na hora ela acaba estimulando, esse vídeo ela pegou da internet dela, e o cara manda um vídeo dele se filmando. E quando ele manda, a partir desse momento, eles começam a tentar extorquir o cara. Ameaça, exatamente. Olha, vou divulgar para os seus alunos a foto de você... Uma foto íntima, né? É uma foto íntima, né? Ou vou mandar para sua esposa, às vezes é casado. Teve caso aí de gente casada, ambiente de trabalho, né? O cara se filmou, o cara era segurança, se filmou no ambiente de trabalho de farda. Então tem várias questões assim, e está acontecendo com frequência com o homem, e muitas das pessoas que estão atacando, às vezes nem são do Brasil. Parte lá dos países que falam português, na África, como Angola e outros países, né? Tem ataque que já veio de Portugal também. Então, assim, é um ataque globalizado, digamos assim, né? E está acontecendo muito. Esse seria o sextortion. Entendi. E em relação ao WhatsApp, é o maior canal de comunicação, Michel? Quais são os números aí?
O WhatsApp hoje nós temos em torno de 1,5 bilhão mais ou menos de usuários no mundo, né? Aqui no Brasil dá uma média de 120 milhões de usuários. O Brasil é o segundo país que mais tem acesso ao WhatsApp. O Brasil ele é muito bom para rede social. Então, assim, na época do Orkut, o Brasil era o primeiro país no mundo em termos de usuários de Orkut, Facebook é o terceiro, Instagram, o Brasil já está em terceiro lugar também. Então, assim, a rede social é muito rápido no Brasil. Uma coisa que o brasileiro tem que entender é o seguinte: o que não se faz na vida privada, você tem que tomar cuidado com a vida social na internet, porque a internet você não vê quem está olhando aquilo. Pode vazar, né? Exatamente. Então, se você senta num ponto de ônibus ou para numa fila, você não vai abrir sua carteira e sair mostrando, olha, esse aqui é minha filha, esse aqui é meu irmão. Muita informação, eu ganho 1.700 por mês. Ontem eu fui para a África fazer um turismo lá, né? Então, assim, você não sai falando assim para quem você não conhece. Só que quando você faz na internet, você não sabe quem tá, você não vê nem o rosto de quem você está falando. Então, se você não faz isso na vida particular, por que vai fazer isso num ambiente que você não conhece ninguém? E não sabe nem quem está olhando do outro aquilo. lado, né? Exatamente. Então, assim, tem muita exposição, então. Demais, né? A minha recomendação seria assim: criou um perfil social, primeira coisa, bloqueia ele. Só relaciona a família, né? Vai deixar aberto só se for informação profissional e for de interesse para a sua profissão. Tomar cuidado com informações tipo, vou viajar, não estou viajando, adicionar amigos. Agora, uma coisa que a gente não pode deixar de falar também é em relação a fake news. Muita coisa, muita mensagem que a gente recebe, às vezes repassa, sem se certificar se é verdadeira ou não essa notícia, essa informação. Também é um risco grande, Michel. Foi bem falado. Fake news hoje tá tendo uma manipulação muito grande da opinião pública, né? É uma preocupação. Ainda não foi feito um estudo a nível público qual que é o impacto disso, mas a gente tem noção da realidade, que até a gente tem prova das últimas eleições, né? Que a gente tem visto que não a fake news, mas ela teve influência sim para difamar, nos resultados, né? E o fake news ele tem várias formas de se fazer fake news. Então a primeira forma seria o fake news propriamente dito, que é uma matéria que você constrói totalmente sobre notícias falsas. Daí você tem o fake news de meia verdade, que você pega uma notícia que ela é verdade, você começa contando a verdade, só que no meio você desvia ela para algum caráter difamatório. Então, fica parecendo que é uma notícia verdadeira porque parte do fato é verdadeiro. Né? Você tem a notícia pós-verdade também, que em um momento histórico ela foi verdade e ela tinha um contexto social. Só que quando você traz ela à tona sem a data de publicação, né, 10 anos depois, para um contexto novo político, ela tem uma entonação totalmente diferente. Então, a notícia não é mentira, só que ela está trazendo num contexto atemporal. E você tem memes e outras formas aí de fake news. O que as pessoas têm que entender é que, assim, você recebeu uma mensagem, você tem responsabilidade sobre o seu repasse. Exatamente. Seja ela pornográfica, seja ela de teor político, principalmente se você exerce um cargo público ou um cargo de responsabilidade, ou você é um digital influencer, né? Que é uma pessoa que tem uma influência digital. Então, às vezes, a gente tem um exemplo aí agora do caso da Greta Thunberg, né? Sim. Que foi divulgado. E apesar de, em primeiro momento, ser um meme, quando uma pessoa de representatividade ela republica aquilo, dependendo, não estou julgando, estou dando um exemplo. Dependendo do contexto que ela coloca ali, ela está dando credibilidade para aquela mensagem. Está sendo responsável por aquilo. Por exemplo, eu sou profissional de segurança da informação. Se eu pego um meme desses ou qualquer notícia policial, ainda que seja mentira, e eu saio propagando, os meus amigos vão olhar e falar, olha, é um amigo policial que conhece de informática que está me passando. Tem elemento para isso, né? Então, o cara nem avalia, se foi eu que mandei, já é verdadeiro. Então, olha a responsabilidade que a gente tem sobre as publicações. E o volume, né, na hora de repassar é em questão de minutos, segundos, Exatamente. né? A gente tem aí, principalmente conteúdo pornográfico, é muito mais rápido, mas eu fico impressionado como passa rápido memes, imagens, né? Isso influencia a opinião. Ainda que você tenha a opinião geral, a pessoa às vezes ela sabe que é falso, mas só dela bater o olho e olhar, instintivamente ela absorveu aquilo de alguma maneira. Michel, para a gente fechar nosso programa, a dica em relação ao crime virtual, registra boletim de ocorrência, o que a pessoa precisa levar para a investigação, quais são os elementos aí para traçar a linha de investigação? Então, assim, a pessoa que se sentir lesada de qualquer maneira na rede digital, seja financeiramente ou ter a sua honra, né, no caso de divulgação de alguma intimidade ou alguma questão assim,
ela deve procurar a Polícia Civil, preferencialmente ela deve imprimir o material, né? Levar o link anotado da página do Face que atacou, ou da página da internet que ela entrou falsa. Eu falo Face porque a rede social hoje mais comum é o Instagram, né? Então, assim, leva para a polícia, faz o seu registro de boletim de ocorrência, porque a polícia consegue investigar e chegar na autoria, principalmente em alguns casos mais sérios. Por que é importante também registrar, ainda que seja um crime que seja mais difícil identificar a autoria? Porque a gente trabalha com números, não tem como a gente adivinhar. E se não tiver registro, fica difícil você direcionar um recurso, alguma coisa, para o combate a esse tipo de crime. Até a nossa legislação ela é com base no que acontece, né? Então é importante a pessoa registrar. E as pessoas cometem crimes, apesar da sensação de impunidade que a internet traz, toda pessoa que faz alguma coisa na internet, ela deixa rastro. A gente tem como identificar o rastro e chegar na residência da pessoa. Presta atenção, então. É verdade. Obrigada pela participação. Eu que agradeço pela oportunidade. O programa Entrevista foi sobre dicas de segurança na internet com o especialista e investigador Michel Neves. Até o próximo programa.